que Deus abençoe o dia, a semana de todo mundo aí que acompanha a gente. Vamos começar a nossa conversa de hoje. A gente está aqui com os trechos da Carta 21 do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, um clássico, né? Muita gente conhece. Só para dar um contexto rapidinho, é aquele livro de ficção, bem satírico, onde um demônio mais velho, o Fitafuso, ensina o sobrinho dele, o Vermibile, como é que se tenta os humanos. E a nossa análise hoje vai focar nas táticas que o Fitafuso descreve sobre possessividade e principalmente a irritabilidade humana. É um jeito bem particular do Lewis de dar uma cutucada em certas atitudes, talvez até, sei lá, entre cristãos mesmo, que a gente nem percebe como ataques espirituais, né? Bem sutil. Então, bora lá. A carta já começa falando da irritabilidade como uma ferramenta, nossa, muito útil para o lado deles. Fitafuso sugere uma coisa curiosa logo de cara, né? Que um período de tentação mais óbvia, tipo, sei lá, sexual, é o momento perfeito para um ataque secundário, de irritabilidade. Ele chega a dizer que, se a pessoa não ficar esperta, essa irritação pode virar até o problema principal. É quase uma tática de distração, né? Bem pensada. Sim, é isso mesmo. E o ponto central que o Fitafuso levanta sobre o porquê dessa irritabilidade funcionar tão bem é que, segundo ele, os humanos não ficam bravos só com a dificuldade, com o problema em si. A raiva mesmo, a fúria, ela vem quando a gente percebe aquela adversidade como uma ofensa pessoal, sabe? Ah, entendi. Não é o problema, é o porquê comigo. Exato. E essa sensação de ofensa, ela surge da ideia de que uma reivindicação legítima sua foi negada. É a percepção de isso não devia estar acontecendo comigo, ou não devia estar atrapalhando o meu tempo. Essa coisa da reivindicação legítima é o pulo do gato, então. E a principal que ele explora aqui é justamente essa, a ideia de que o tempo pertence à pessoa, certo? Aí que a coisa fica bem interessante. Os exemplos que ele usa são muito do dia a dia. Aquela raiva que dá quando chega uma visita inesperada bem na hora que você ia, sei lá, relaxar. Ou ter que parar para uma conversa que você não queria ter. Exato. A irritação não é só pela interrupção, é por aquele sentimento lá no fundo de que um tempo que era seu por direito, foi roubado. Isso. E a instrução do Fitafuso para o Vermibile é o contrário do que a gente imagina. Ele não fala para convencer a pessoa que o tempo é dela. Não, o trabalho do demônio ali é proteger essa ideia na mente da pessoa, manter como um sentimento, sabe? Quase um direito adquirido que não se discute. A pessoa tem que sentir que é dona das 24 horas dela. Aí o tempo que ela gasta no trabalho, isso é um fardo, um tributo pesado, como ele diz. E o tempo para Deus ou para ajudar alguém. Esse vira uma generosa doação. Como se a pessoa estivesse fazendo um favor enorme ao ceder um pouco do seu precioso tempo. Uma concessão, né? É uma inversão total da lógica, né? E o próprio Fitafuso, na carta mesmo, ele admite que essa premissa é absurda. Ele diz que não tem argumento lógico para sustentar isso. Por isso mesmo, a orientação para o demônio aprendiz é nem tenta justificar, não tem como. Apenas mantém essa ideia ali, escondidinha no fundo da mente, funcionando como um pressuposto que ninguém para pensar. É agir na sombra desse sentimento de posse. Entendi. E aí a gente vê como essa construção toda é frágil, né? Uma coisa que o Fitafuso quer manter a todo custo, como ele mesmo diz, com aquela ironia dele, os humanos não criam o tempo, nem conseguem guardar. É um fluxo, né? Uma dádiva. Total. Querer ser dono do tempo é tão sem sentido quanto querer ser dono do sol ou da lua. E tem uma crítica teológica bem forte aí também. A pessoa pode até concordar na teoria, que ela pertence a Deus, que o Fitafuso chama de o inimigo, né? E que todo o tempo dela deveria ser para ele. Mas, na prática, a pessoa explode com a menor interrupçãozinha. Aquela demanda inesperada que atrapalha os planinhos pessoais dela. É verdade. O Fitafuso até tira sarro, dizendo que a pessoa ia ficar aliviadíssima se um dia inteiro servindo a Deus fosse só ter que aguentar uma conversa chata por um tempo. Mostra bem esse abismo, né? Entre o que se diz e a reação que vem lá de dentro, baseada nessa posse do tempo que ninguém questiona. Essa desconexão é brutal mesmo. E parece que essa tática de inflar a possessividade não para no tempo. Ela vai além. A Fitafuso aconselha o Vermibile a incentivar esse sentimento de posse sobre
sobre tudo, não é? Sim, sim, ele amplia. Ele menciona, por exemplo, que até a dificuldade com a castidade vem dessa crença de que a gente é dono do nosso corpo. Outra ideia que ele acha perigosa e ilusória. Exato. Ele expande o conceito. Para mostrar como essa sensação de posse funciona, ele usa até uma analogia, a do Pequeno Príncipe. Imagina um herdeiro, jovem, colocado para cuidar de uma província enorme, com tutores e tudo. Com o tempo, ele pode começar a achar que as cidades, os rios, as florestas são dele do mesmo jeito que os bloquinhos de montar são dele. Entendi a imagem. E Fita Fuso diz que essa confusão toda vem de duas coisas: o orgulho, que é da nossa natureza, e, muito importante, de uma confusão deliberada, uma confusão mental e na própria linguagem. E como é que eles criam essa confusão na linguagem? Fita Fuso explica que uma das táticas é justamente embaralhar os vários sentidos da palavra meu. Ele quer que a gente use sem pensar nas diferenças. A lista de exemplos que ele dá é ótima para a gente sacar isso. Meus livros, meu cachorro. Meu empregado, minha mulher, meu pai, isso. Meu mestre, meu país. E chega até em meu Deus. Cada um desses meus tem uma relação diferente por trás. Afeto, responsabilidade, origem, autoridade. Mas a meta dele, segundo Fita Fuso, é fazer a gente reduzir tudo ao sentido mais básico, mais cru, de posse. Tipo, Minhas botas. minhas botas. Como assim? Algo que é seu, propriedade exclusiva, para você usar e jogar fora se quiser. Entende? Nossa. Pesado. E as consequências dessa confusão na prática, ele explora bem. Pega o exemplo da criança com o ursinho. Fita Fuso alerta que o objetivo deles, dos demônios, é fazer o meu ursinho significar não o bichinho de carinho, de apego, que seria o sentido que Deus, o inimigo, incentiva, Mas sim, mas sim o ursinho que eu posso rasgar em pedaços se eu quiser. É a posse como direito absoluto de fazer o que bem entender, até destruir. que horror. E no outro extremo, ele mostra com essa mesma confusão, distorce a nossa relação com o sagrado. Leva as pessoas a dizerem, meu Deus, num sentido perigosamente parecido com minhas botas. Tipo um Deus que tá ali pra me servir. Exato. O Deus que eu chamo porque, paguei meus dízimos religiosos, ou o Deus que eu uso para os meus objetivos. Um Deus que a gente tenta domesticar, quase uma ferramenta particular. É uma visão bem sinistra mesmo, de como a linguagem pode ser usada ou mal usada, né, para reforçar umas ideias bem tortas. E aí, o Fita Fuso solta o que ele chama de a grande piada, a piada cósmica por trás disso tudo. Ele afirma que a palavra meu, nesse sentido de posse total que eles incentivam tanto, na verdade, não pode ser dita de verdade por um humano sobre nada. Então, peraí, se tudo isso é ilusão, qual é a realidade final da posse segundo essa visão dele? A realidade, dentro desse mundo que o Lewis descreve pelo olhar do Fita Fuso, é que só existem duas reivindicações finais, definitivas, de posse sobre tudo e principalmente sobre cada um de nós. No fim das contas, tanto Deus, ou inimigo, quanto Satanás, nosso pai, como diz o Fita Fuso, vão dizer meu sobre cada alma. Os dois. Sim, só que a base para dizer isso é diferente. Deus vai dizer meu porque ele criou. Ele é a origem de tudo. Já Satanás, ele espera poder dizer meu com base na conquista, aquilo que ele conseguiu roubar, seduzir, corromper. Entendi a diferença. E a conclusão do Fita Fuso é dura. É inevitável que cada um de nós descubra, uma hora ou outra, a quem realmente pertence. O nosso tempo, nossa alma, nosso corpo. E a resposta nunca vai ser a mim mesmo. Não importa qual dos dois lados venha reivindicar no final. Essa sensação que a gente tem de ser dono é só uma névoa passageira, sabe? Que vai sumir diante da verdadeira propriedade. Uau! É forte essa conclusão. Dá muito o que pensar sobre essa nossa mania de dizer meu para tudo. Recapitulando então rapidinho as ideias do Fita Fuso que a gente viu hoje. Vimos como ele sugere usar a irritabilidade, explorando um falso direito sobre o nosso tempo, né? Isso.
E como isso faz parte de uma estratégia maior para inflar um sentimento que não é real, de posse sobre as coisas, o corpo, os relacionamentos, até a relação com Deus. Exatamente. E talvez um pensamento final para a gente levar daqui, que sai dessas ideias do Lewis, seja justamente esse, né? O quanto será que das nossas frustrações do dia a dia, daquelas explosões pequenas de raiva que tiram a gente do eixo, o quanto disso não está ligado nesse sentimento que a gente nem questiona de posse? Aquele meu tempo foi invadido, meus planos foram estragados, minha rotina. Boa pergunta. E, por outro lado, como a nossa própria linguagem, esse uso automático do meu, minha, para tanta coisa diferente, será que isso não está de mansinho reforçando essa mentalidade de dono absoluto e talvez afastando a gente de entender melhor o que é administrar, o que é gratidão, relacionamento, serviço, em relação ao que a gente tem e a quem a gente é? Fica a reflexão, né? Excelente provocação para fechar nossa conversa. Com certeza tem muito mais para a gente explorar nessas cartas do Fitafuso e na obra do Lewis como um todo. Vamos continuar essa análise numa próxima oportunidade. Por hoje, a gente fica por aqui. Que Deus abençoe a todos.